Começa agora 8Ps Cast, o podcast do 8Ps, com Conrado Adolfo. 8Ps Cast é um oferecimento 8ps.com, a sua escola online de negócios. Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso 8Ps Cast. No episódio passado, a gente falou sobre o meu cursinho pré-vestibular, que eu tenho duas histórias, contei a primeira no episódio passado, as minhas transloucadas aventuras para montar um negócio sem um único tostão, e agora eu vou contar nesse episódio como que eu montei o meu segundo negócio sem nem um tostão, que foi uma agência de marketing digital. Engraçado que um negócio, cursinho pré-vestibular, e a agência de marketing digital não tem nada a ver uma coisa com a outra. São dois negócios completamente diferentes. Porém, para eu montar a agência de marketing digital, que se chamava PubliWeb, e eu montei ela em 2005, o cursinho ele quebrou em 2000. Eu falei que ele não durou muito tempo por atrapalhadas minhas, de gestão, de fluxo de caixa, bom, e por aí vai. Isso aí é história para um outro podcast. Mas a agência durou bastante tempo. Eu fiquei com ela por volta de 6 anos e meio. Depois teve uma passagem de bastão, porque eu vendi a agência e também deu muito problema. Mas não foi um negócio que quebrou, um negócio que a gente vendeu e ok. E ele quase quebrou, por causa de... Bom, isso é uma outra história também. Então, para montar a agência, primeiro o cursinho quebrou em 2000. E em 2005 eu tinha terminado de pagar as minhas dívidas. Pois é, e eu fiquei com muita dívida. Eu fiquei com dívida de R$12, de R$500, de R$40 mil. No total, mais ou menos, as minhas dívidas deram cerca de 200 mil, 150, 200 mil reais. Que duas ações trabalhistas, os professores não entraram com ação trabalhista. Eles entenderam que eu tinha quebrado de uma maneira apoteótica. Existem duas maneiras de você quebrar, é a maneira espetacular e a apoteótica. A espetacular é quando a sua empresa quebra e não sobra nada dela, e a apoteótica é quando a sua empresa quebra, não sobra nada dela e também não sobra absolutamente nada de você. Você vai junto com a empresa, é como o Titanic afundando e leva tudo que está em volta dele para baixo também. Então, com isso daí, eu tive a minha falência apoteótica. O Titanic afundou e me levou junto. E, obviamente, durante 5 anos, eu fiquei me recuperando. Os 2 primeiros anos, eu fiquei num buraco sem fundo. Isso é importante que você perceba. Eu demorei muito para me recuperar, para levantar a cabeça de novo e continuar lutando. E hoje isso é uma lição que eu trago comigo. Errou, deu problema, levante-se o mais rápido possível. Não quer dizer que você não tenha que curtir a sua fase de luto. É importante você curtir o teu luto, mas ele não pode durar 2 anos. Ele tem que durar 1 semana, no máximo. E a partir daí, você volta à ativa. Então, em 2005... eu tinha já sanado boa parte das minhas dívidas, algumas caducaram e eu paguei muito dinheiro. Eu dava aula particular a R$6 logo no início, depois de ter quebrado o cursinho, para pagar. Então, e o dinheiro calefava na minha conta. Ele caía na minha conta e puf! E por que puf? Porque tinham ações trabalhistas, tinham 2 ações trabalhistas. E com isso daí, eu consegui me reerguer 5 anos depois. E eu fiquei pensando ao longo do tempo o que eu ia fazer. Obviamente que a primeira ideia foi montar um outro cursinho. Só que eu comecei a perceber também que o mercado de cursinhos ele já não era mais o que ele era há um tempo atrás. Como assim? Quando eu comecei a dar aula em cursinho, em 93, quando eu entrei no ITA, comecei a dar aula, plantão. Os preços, os valores de hora-aula dos professores eram valores exorbitantes. Tinha professor que recebia 90, 100, 200 reais a hora-aula. Aqueles professores show. Só que, quando eu entrei, esse valor de hora-aula estava começando a cair já. Só que em 2005, em 2003, 2004, os valores já não eram esses. Era 30, 40, 50 reais, às vezes 20 para quem estava começando. Então o mercado todo ele estava caindo. E por quê? Porque o concorrente de um cursinho não era mais somente o cursinho
do bairro do lado ou da esquina seguinte. Eram as faculdades que você passava com um vestibular muito fácil. Então, obviamente que não dá para comparar a concorrência de uma medicina na Unicamp ou um direito na USP de um curso de, por exemplo, letras na Unip. E eu não estou fazendo juízo de valor se um é melhor do que o outro, é uma questão de concorrência e ponto. Então, com isso daí, os concorrentes dos cursinhos passaram a ser as faculdades em que as pessoas, mesmo sem ter que estudar um ano de um jeito insano, elas ainda assim passariam. E isso, obviamente, isso é bom, isso não é ruim, porque isso aumenta a quantidade de possibilidade de pessoas fazerem o ensino superior. E isso daí ajuda a economia como um todo. Bom, mas isso é uma outra história. De qualquer maneira, o que aconteceu foi que o cursinho ele já não era mais um bom negócio. E a partir do momento que eu percebi isso, eu comecei a repensar. Já tinha dado errado uma vez, e aconteceu uma outra coisa também. Eu tinha desistido de ser professor de cursinho, uma coisa que eu sempre quis. Eu estava na faculdade, eu queria muito, e depois que eu me tornei professor de cursinho, aquilo me deu muito prazer. O ano de 2001 inteiro, eu fiquei vegetando, fazendo faculdade, eu entrei no curso de Química da Unicamp, porém, eu não fazia absolutamente nada. Aliás, eu fazia uma coisa, eu bebia muito. Na realidade, eu estava querendo me anestesiar, era isso, porque a dor de ter quebrado um negócio foi muito forte para mim. Então eu bebia de um jeito estúpido, bebia demais. E, obviamente, isso atrasou muito aqueles 2 anos da minha vida. Eu não digo nem que atrasou, simplesmente eu estanquei, eu fiquei parado em um lugar. Em 2003, eu comecei a levantar a cabecinha, em 2002, eu comecei a levantar a cabecinha para fora da água, e aí eu voltei ativo, comecei a dar aula de novo e tudo, ok. E eu já não estava mais tão ligado em ser professor de cursinho também. Por quê? Porque eu descobri uma coisa. Quando eu dava aula no meu próprio cursinho, era uma situação diferente, porque eu era o dono, as pessoas me adoravam, eu passeava ali como se fosse a minha casa. Na realidade, durante um tempo foi literalmente a minha casa em que eu morava lá. Não a minha casa própria, mas eu morava lá. Só que, quando eu comecei a dar aula em outros cursinhos, eu comecei a me deparar com a minha incompetência em ser o melhor. Tinham outros professores que eles faziam sorrindo aquilo que eu não conseguia fazer chorando. Ou seja, eles eram muito melhores do que eu de uma maneira completamente natural. Isso para mim era um problema. E por que era um problema? Porque eu gosto, de fato, de ser o melhor. Quando eu entro em alguma coisa, eu quero jogar para vencer, eu não quero jogar para administrar o jogo. E eu sempre falo isso. Se você for entrar num jogo, entra para vencer, entra com corpo e alma, entra com tudo, entra com o seu foco, com a sua energia. Ou seja, você tem que escolher muito bem quais jogos você vai entrar. Porque se você vai entrar para ganhar, você não entra em todos os jogos para ganhar. Você entra em alguns e aquele jogo você se dedica. Se dedica muito. E aquele jogo, ele tem que juntar aquilo que é a sua habilidade natural, aquilo que você faz com o pé nas costas, com a demanda do mercado, com o tipo de negócio. Então sempre procure fazer aquilo que você é naturalmente bom. E aí você faz o quê? Você melhora ainda mais, treinando, estudando, vendo como que as pessoas foram impactadas por aquilo. Então quanto mais você estuda, melhor você fica com aquilo que já é uma habilidade sua que por algum motivo foi desenvolvida. Você melhora ainda mais. Então eu descobri que eu não ia ser o melhor professor de cursinho. Eu não ia ser... Tinha um professor na época, ainda tem provavelmente, chamado Pachecão, de física. Eu olhava para as aulas do Pachecão, ele não é da minha cidade, eu ouvia falar dele, eu olhava para aquelas aulas e falava, cara, esse cara é genial, ele é incrível. E eu vou demorar muito para chegar no nível dele. Não é a questão de chegar ou não chegar. Eu não seria o melhor professor em tempo hábil que eu queria. Não queria ser o melhor professor, no máximo em 2, 3, 4 anos. Não queria demorar 10 ou 20 anos. E eu percebi que seria isso. O jogo passou a não valer a pena. A partir do momento que o jogo passou a não valer a pena, eu comecei a olhar outros jogos. Quando eu estava no cursinho, e essa é uma história bem estranha, eu trabalhei também em uma agência, na verdade em 2 agências de publicidade.
Para quê? Porque eu era criativo e aí eu acabei conseguindo um emprego numa agência, depois consegui em outra, para complementar a renda do cursinho ou a minha renda, para salvar o cursinho ou para me salvar, né, para comer. E eu tinha alguma experiência com isso. E eu comecei a pensar, lembra? Recursos internos o tempo todo. Comecei a me lembrar do seguinte, caramba, você desenha, eu desenho, eu escrevo, eu sou razoavelmente criativo, e eu acho que tem aí um caminho aí na publicidade. E aí eu fui trabalhar em agências enquanto eu tinha um cursinho. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu estava tentando ainda ali me achar, me reerguendo, eu estava dando aula em outros cursinhos, que foi ali que eu percebi que eu nunca seria o melhor professor em tempo hábil. Você nunca... Sempre pense em fazer alguma coisa para quando. Tem que ter prazo. Você pode falar o seguinte, eu vou criar a melhor solução do mundo em tal coisa. Quanto tempo vai demorar? 20 anos. Não é factível. Eu vou fazer uma solução 70% para essa coisa aqui. Quanto tempo vai demorar? 2 meses. Ótimo. É muito melhor ter uma solução 70% em 2 meses do que uma solução 100% em 20 anos. Sempre pense dessa maneira para que você não caia na armadilha do perfeccionismo. Quando você cai na armadilha do perfeccionismo, você vai ficar estancado, preso num labirinto de detalhes que você nunca mais vai sair de lá, porque nunca estará bom o suficiente. Bom o suficiente aos olhos do público é muito menos bom do que aos seus olhos. Sempre pense nisso, isso é uma dica importante. Então, com isso, eu descobri que eu não seria um bom professor, mas até seria, mas demoraria muito tempo, porque eu não estava disposto a investir. Para mim, o jogo passou a não valer a pena a partir dali. Porém, aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu estava ali no meio, tentando me achar, eu prestava serviços já de marketing, fazer site para uma empresa. E quando eu comecei a dar aula de novo em cursinho, aí eu peguei uma coordenação, comecei a pegar aula em São Paulo, fui para São José dos Campos dar aula, comecei a viajar muito dando aula, porque eu sabia fazer aquilo naturalmente e eu sabia ser coordenador. Eu peguei coordenação de um cursinho, depois peguei em outro, e isso ao longo entre 2002 e 2005, 2004, 2005. Eu comecei a questionar tudo aquilo, e aí essa empresa precisava fazer um folder de apresentação. E aí eu olhei e falei o seguinte, putz, eu não consigo fazer esse folder, mas eu vou ajudar você, empresa, né, a achar uma agência boa para fazer esse folder. E a gente foi numa agência, foi em outra, achamos uma, e aí a gente fez o briefing, e essa agência entregou um folder que eu olhei e falei o seguinte, não é isso, tá tudo errado, imagina, tem um monte de erros aqui de estratégia. Voltou o folder, fizeram, voltou pra minha mão, eu falei, cara, não é assim. Aí, uma pessoa, a menina que trabalhava também nessa empresa, chegou pra mim e falou o seguinte, peraí, pra cobrar esse preço e entregar isso, vamos montar uma agência, então. Naquela hora, olha como os acontecimentos fortuitos, eles clareiam sua mente. Naquela hora, eu olhei pra ela, no nome da Catarina, eu olhei pra Catarina e falei, cara, é isso, vamos montar uma agência. Antes o quê e depois o como, né? Como você vai montar uma agência? Não faço a mínima ideia, mas a decisão está tomada, vamos montar uma agência. E aí a gente volta à história do o que antes do como, sucesso é uma decisão, tudo aquilo que a gente já falou. Então, só que aí aconteceu um ponto interessante. No meio dessa minha andança, antes de acontecer isso daí, uma das coisas que eu pensei em fazer foi ser palestrante. Porque essa empresa, chama Escrita, a empresa que eu trabalhava, e a Laila Vanetti, que era a dona da empresa, ela é palestrante, ela é a dona da empresa, que a empresa exige, ela é palestrante, e eu olhei e falei o seguinte, gostei desse mercado. Eu acho que eu consigo ser palestrante. Eu acho que eu consigo, porque eu já dei aula, eu tenho presença de palco, eu consigo, melhorando aqui e ali, eu não sei de quê, mas eu consigo. Mas o que eu sei? Recursos internos. Eu sei marketing, sei marketing, já trabalhei em agência, estudei. Quando eu fui para a agência, obviamente, comecei a estudar marketing, comecei a devorar livros de marketing, mas não dá para falar que eu sabia marketing. E eu sei química,
não dá palestra de química, dá aula, né? Eu não sabia. Criatividade, mas não é uma coisa também que eu domine tanto. Eu olhei para os meus recursos e eu não vi muita coisa ali nos meus recursos internos que valesse a pena. Só que aí, a Laila me apresentou um rapaz que, se eu não me engano, o nome se chama Fernando Andrade. Acho que é isso mesmo. Ele tinha uma empresa chamada FA Consultoria e tinha vários livrinhos de Excel, de Word, e ele contratava palestrantes para dar aulas para o público dele. A Laila me apresentou o Fernando Andrade. Se eu não me engano, esse é o nome, tá? Se eu estiver trocando, mas eu acho que é isso. E aí, olha, o Fernando é um amigo meu e tal, e ele tá procurando palestrante também, vai conversar com ele. Isso aí foi em 2003, 2004, por aí. Deve ter sido em 2003, 2004. E aí eu fui conversar com ele. Outro acontecimento fortuito. Olha como é que você tem que aproveitar tudo. Eu falei o seguinte, eu sou palestrante, sei dar palestra, na minha cabeça eu já sabia da palestra, eu sabia da aula, sabia da palestra. E aí ele perguntou o seguinte, mas qual a matéria? Marketing. Aí ele falou, então, mas aqui a gente só tem palestras ligadas à tecnologia. Não tem palestra de marketing, o público não é esse. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Marketing digital. Isso, marketing digital. Por quê? Porque eu já tinha trabalhado em agência e quando eu comecei a trabalhar para a Escrita em 2002, que ela me contratou, eu descobri uma maneira de fazer com que o site dela ficasse bem posicionado na época do Yahoo, que pagava R$ 99,00 por ano para ficar bem posicionado no Yahoo, e depois eu descobri o Google. E a gente começou a trabalhar o Google e começou a dar certo. Mas sabia muito pouco disso. Nem sabia que era otimização de sites, SEO, imagina, esse vocabulário não existia na época. Isso foi 2002 que eu comecei a trabalhar para essa empresa. E ele falou isso, eu pensei marketing digital, marketing digital. E esse termo, eu nem sei de onde que eu tirei esse termo. Talvez eu tenha sido um dos primeiros no Brasil a falar esse termo. E a partir daí ele falou, marketing na internet, digital, ok, legal, bacana, pode preparar uma palestra. Eu preparei a palestra, um curso na realidade, devia demorar umas 2 horas ali de slides, pesquisei. Eu comprei o único livro que tinha na Saraiva, que era o livro Marketing de Buscadores, alguma coisa assim, que é um livro da Novatec, inclusive, e Marketing de Buscas, um livro que não edita mais, bem antigo. Isso foi em 2003, 2004, falava de Yahoo, nem falava de Google. E ali era o único livro que tinha, não tinha mais nenhum. Acabou, só tinha esse. E eu preparei a palestra, só que aí, o que aconteceu? Quando eu resolvi abrir... Então, guarda essa informação que eu tinha uma palestra de marketing digital guardada. Eu tinha uma palestra de marketing digital guardada. Estava lá, que eu não tinha usado porque a turma não fechou. E aí não fechou, não conseguiu fechar a turma. Então, isso me transformou, isso fez com que eu tivesse esse recurso interno. Eu tinha, só que não sabia onde usar, mas ele estava lá. Os slides, estava tudo certinho. E na hora que a Catarina chegou, vamos abrir uma agência, eu falei, vamos abrir, eu não sabia como abrir a agência. E aí começa a minha jornada para abrir uma agência sem um tostão. Porque o dinheiro que eu ganhava no cursinho estava todo sendo usado, nos cursinhos que eu dava aula, para pagar as dívidas que eu tinha contraído no QI Vestibulares, no meu cursinho. Então, não sobrava praticamente nada para mim. Eu morava numa república com muita gente. Então, a primeira coisa eu falei, nossa, vamos abrir uma agência. Mas para abrir uma agência, eu preciso de um computador. Pelo menos, né? Porque eu não tinha um computador. Eu morava numa república com, 8, 9 pessoas, 10 pessoas, nem lembro. Mas era muita gente. Eu dividia o quarto com um japonês. Ele dormia no beliche na parte de baixo, eu dormia no beliche na parte de cima. E a gente dividia o quarto, todo mundo da Unicamp, tudo. Ou seja, não era a condição mais favorável do mundo. Mas eu tinha uma proposta de fazer um folder para essa empresa que não tinha saído ainda. E aí eu tive uma ideia. E qual foi a minha ideia? Eu vou aceitar esse trabalho de fazer o folder, só que eu vou cobrar em computador. Eu vou trocar o dinheiro por um computador, porque se eu fosse cobrar isso, eu ia cobrar R$3.000, R$2.000. Acho que eu ia cobrar R$2.000. E o computador custava R$3.500, um computador possante. Então eu falei para a Laila o seguinte,
você me paga esse trabalho em computador. E você pode parcelar esse computador em 36 vezes. Só que eu não consigo receber em 36 vezes. Você compra o computador, me dá o computador, eu faço o folder nesse computador e aí eu já tenho o primeiro elemento de um negócio que eu quero montar, que é a minha agência. Então, primeira coisa, você tem que aproveitar todas as oportunidades. Lembra do foco na meta. Tudo vira oportunidade ou aprendizado. Coisas que não são oportunidade, você olha e fala, não é oportunidade, aprendi, mas não é para mim. Mas tudo pode ser uma oportunidade. A partir desse folder, já tinha o cliente, mas não tinha o computador, cobrei um computador, porque aí eu teria o elemento básico para começar uma agência, um computador. Ela fez isso, me deu o computador, eu coloquei o computador lá na minha república, então a minha agência, ela começou na metade direita da mesa que eu dividia com o Nilo, se eu não me engano. Que é isso, Nilo, que era o japonês que, não japonês, mas descendente, que morava lá na república também, eu dividi o quarto com ele. Então com isso daí agora eu tinha um cliente e eu tinha um computador. E eu fiz o folder, e ficou bom, por sinal. Ficou bom, ficou legal. Só que aí eu precisava de outros clientes. E eu comecei a pesquisar outros clientes, eu não tinha ainda escalado a agência era só o computador, na realidade. E aí a Catarina tinha uma amiga, tem uma amiga, a Gislaine, que tinha um pet shop. A Gislaine Nonino, se eu não me engano o nome dela. Ela tinha um pet shop e a Catarina me apresentou a ela, a Gislaine, e eu falei o que eu sabia fazer. Ela falou, vou te contratar então. E aí eu consegui o meu segundo cliente, amigo do amigo. A Catarina era minha amiga e a Gislaine era amiga da Catarina. Você vai conseguir muitas coisas com os amigos dos amigos. Digamos que você tenha 20 amigos um pouco mais próximos. Cada 20 amigos tem outros 20 amigos. 20 vezes 20 dá 400. Então você já tem 400 pessoas na sua rede de contatos, mais os 20 amigos que você tem. Você tem 420 pessoas. Se você tiver 20 amigos, cada um com 20 amigos. Então, os amigos dos amigos são chamados de laços fracos. Não é um laço forte que você tem, com aquelas pessoas que são realmente suas amigas, mas é um laço fraco. E a maior rede, e você vai conseguir mais oportunidades com os seus laços fracos. Naquela época, não tinha LinkedIn, quer dizer, na verdade eu não sei se tinha, mas para mim não tinha, para mim não existia, eu acho que não existia mesmo não. E Facebook, naquela época era o Orkut, se eu não me engano. E ali, hoje é muito fácil você querer chegar numa pessoa e saber se alguém que você conhece aquela pessoa. Isso aí já é uma prática comum, mas naquela época não tinha. Então, o amigo do amigo é o seu laço fraco. E a maior oportunidade está na tua rede de laços fracos. Vai montar um negócio? Começa a pesquisar os seus laços fracos. Os seus amigos, sim, lógico, mas o seu amigo está muito próximo de você. Ele sabe dos seus defeitos, ele sabe daquela bebedeira que você tomou junto com ele, ele sabe dos teus problemas. E isso faz com que a proximidade, muito próximo, acabe minando um pouco a confiança que ele tem em você. Em alguns casos sim, em outros casos não, porém isso acontece com frequência. Então, pergunte para o seu amigo quem que ele pode apresentar para você. E a partir disso, na rede dele, uma das coisas que você pode fazer é fazer uma recepção na sua casa, convidar seus amigos e falar para eles, olha, eu preciso montar um negócio e eu preciso conhecer pessoas. Então eu vou fazer uma recepção na minha casa e seria muito legal que você convidasse seus amigos, alguns dos seus amigos, para virem até aqui. Porque aí a gente vai fazer um networking e eu vou conseguir até me apresentar para as pessoas, nenhuma venda, lógico, mas eu sou dono da casa, logo todo mundo vai vir falar comigo. Então isso é uma das coisas que você pode fazer para você ampliar a sua rede de laços fracos. Marcar, por exemplo, um almoço com um amigo e ele leva um outro amigo. E é muito fácil isso. Você vai falar para esse seu amigo, você conhece o fulano? Conheço. Vamos fazer o seguinte, estou precisando conhecer ele. A gente não pode marcar um almoço? E aí você, amigo, fala para o fulano o seguinte, cara, tem um sujeito que você tem que conhecer. Cara bacana, vamos marcar um almoço, amanhã a gente vai almoçar e eu vou convidar esse cara para ele vir aqui te conhecer, ô fulano. E aí o seu amigo coloca o fulano em contato contigo. São algumas das maneiras que você pode fortalecer os teus laços fracos. E você vai conseguir muitas oportunidades. Porque são pessoas que não te conhecem direito, mas têm a validação
do seu amigo em comum com ele. E, ao mesmo tempo, é uma rede muito maior. Então, com isso, você construa esses laços fracos. A Gislaine era um laço fraco e ela se tornou a minha segunda cliente. A escrita foi a primeira cliente e a Gislaine segunda cliente. A partir dali eu fiz o folder para ela, gostou e eu comecei a entender. E ali era muito pouco dinheiro envolvido ainda, tá? Muito pouco, muito pouco. Mas eu comecei, quer dizer, apenas com o meu conhecimento, eu estava montando um negócio. E aí é que veio a virada. Eu tive a seguinte ideia. Eu vou fazer palestras beneficentes. Por quê? Porque eu tenho uma palestra. Lembra da palestra? Aquela que eu não dei porque não teve quórum? Eu tinha aquela palestra. E aí eu falei o seguinte, eu vou pegar aquela palestra e eu vou dar essa palestra. Porque ela tá lá, eu já gastei um tempão fazendo ela. Só que é uma palestra de marketing digital. E a minha agência é uma agência de marketing, publicidade. O primeiro nome da agência que eu tive, que chamava PubliWeb, né, mas o primeiro nome foi Terra Brasilis. Terra Brasilis. Era uma agência brasileira, genuinamente brasileira. Tinha algum posicionamento que eu nem lembro direito mais. E isso durou muito pouco tempo, eu vou falar por quê. Eu tinha aquela palestra e agora eu tinha alguma coisa para colocar no mercado. Interna minha, conhecimento e slides. Só que como que eu faria isso, né? Como que eu colocaria isso no mercado? O que eu sei fazer também? Eu sei dar aula. Eu tenho aquela palestra, sei dar aula e eu posso convidar pessoas para vir ali na palestra. Isso foi uma ideia. Só que onde que surgiu essa ideia? A solução está dentro de você, sempre. 200% das vezes, 100% das vezes. A solução está dentro de você. Só que o grande problema é que você não consegue tirar aquela solução de lá de dentro. É difícil. Você precisa de um input. Você precisa de alguma coisa que aconteça. Você precisa de alguma coisa que desperte aquela solução de dentro de você. Então, lembra que quando eu montei o QI Vestibulares, eu começava a andar pela cidade com o objetivo de montar um cursinho agora, foco na meta e curiosidade o tempo todo. Você olha para o mundo inteiro e o mundo se transforma num mar de oportunidades, desde que você tente, em tudo que você vê, saber se ali tem alguma coisa para o seu negócio. Então, com isso, como que surgiu essa ideia? Através de um input externo, foco na meta e curiosidade. Um dia, eu estava sentado no Franz Café com a Laila, discutindo lá alguma coisa do negócio dela, que ela era minha cliente, e uma dada hora, eu vejo uma fila de pessoas, umas 40 pessoas saindo de uma portinhola de dentro do Franz Café. Eu olhei aquilo tudo e falei, caramba, mas de onde que está saindo esse povo todo? Olha isso, curiosidade, foco na meta. Quando você põe foco numa meta bem específica, você manda o teu cérebro perceber tudo ao redor que pode ser alguma coisa que ajude você a alcançar aquela meta. Bom, eu queria abrir uma agência. Eu comecei a ver 40 pessoas, 50 pessoas saindo de uma portinhola. Gente, caramba, tem alguma coisa diferente aqui. Não tem espaço para todo mundo aqui. Eu olhava o Franz Café, é um lugar pequeno. Eu olhava de onde que tinha saído aquele monte de gente, de uma porta de dentro do Franz Café. E aí eu chamei o garçom e perguntei para ele, de onde que tá saindo aquele monte de gente ali? E aí o garçom falou, a gente tem um mezanino aqui em cima. Eu falei, caramba, um mezanino? Pô, que legal. Posso dar uma olhada nesse mezanino? Ele chamou a dona, que era a Ana Maria, na época, e a Ana Maria veio, nós quer conhecer o mezanino, lógico, tá? E ela me levou até o mezanino. E eu não sabia por que eu queria conhecer o mezanino. Mas a minha mente, chame de intuição, chame de anjo da guarda, chame do que você quiser. A única coisa que eu sabia era que eu tinha que conhecer aquele mezanino. A gente subiu a escada, e quando eu conheci o mezanino, era um mezanino, era um segundo andar do Franz Café, tinha um espaço ali para umas 50 pessoas de pé, sentadas umas 30 no máximo, e a ideia toda caiu na minha mão, ainda meio disforme, mas como um pacote. Eu olhei aquilo tudo e eu falei, já sei, eu vou pegar aquela palestra, eu vou pegar esse espaço para dar a palestra, vou colocar um monte de empresários aqui dentro, e vou dar a palestra e vou dar um jeito de vender a minha agência nessa palestra. Foi um pacote que caiu. O foco na meta é algo mágico.
O foco na meta é uma coisa mágica. É uma coisa mágica. A ideia caiu como um pacote. E aí, a Ana Maria, isso durou segundos, né? Talvez 2 segundos para eu visualizar tudo aquilo. A Ana Maria me perguntou, o que você faz? Aí eu falei, eu tenho uma agência. Sim, porque na minha cabeça eu já tinha uma agência. E era uma baita agência. Era uma agência enorme. Era uma agência gigantesca, linda. Na minha mente estava tudo lá dentro já. E aí ela falou o seguinte, nossa, que legal, eu estou precisando de uma agência para fazer a newsletter semanal da programação musical que a gente tem aqui no Franz Café. Eu falei, nossa, que legal, consigo fazer isso para você. Eu falei o seguinte, eu faço essa newsletter para você e você me aluga esse espaço aqui, se você puder trocar o serviço. E ela falou, ótimo, eu fico uma vez por mês com esse espaço, uma noite por mês, e eu faço a newsletter toda semana. Ela adorou a ideia, e a partir daí eu tinha um espaço para dar aquela palestra que eu já tinha feito e que eu não tinha dado. E com isso daí, eu já tinha o lugar. Só que entre ter o lugar, ter a palestra e colocar a gente lá dentro, tem uma distância muito grande. Aliás, essa é a maior distância. A partir daí, o que você pega dessa pequena dica? Parcerias. No início, troque serviços mesmo, para você construir a base do teu negócio. Mas não é trocar qualquer serviço. São serviços que gerem dinheiro. Em algum momento a conta vai fechar. É lógico que eu, fazendo a newsletter para ela, que passou a ser o meu terceiro cliente, uma franquia do Franz Café, tem uma praça em Campinas chamada Centro de Convivência, para quem conhece Campinas, e tem, ou tinha, não sei quando que você está escutando esse podcast, um Franz Café, uma franquia do Franz Café ali, que tem 2 andares. É o 2º andar, foi ali que eu comecei tudo. E faça parcerias, mas parcerias que te gerem retorno financeiro, não ali, porque a parceria não vai gerar retorno financeiro, mas que a conta feche logo ali na frente. Tem muita gente que vive de parceria só para falar que tem cliente, mas isso não é a melhor coisa a ser feita, porque você não está gerando dinheiro, você não está nem possibilitando com aquela parceria gerar dinheiro. As parcerias têm que ter 2 características. A primeira, ela tem que fechar a conta logo ali na frente, não aqui, mas logo ali na frente. E a segunda é, os termos da parceria têm que ficar muito, muito claros. Isso é uma parceria de longo tempo. Se não ficar claro, um achar que está trabalhando mais do que o outro, dá errado. E se você está no início do seu negócio, o ideal é que você trabalhe muito mesmo. Dê a impressão ao outro que você está fazendo muito mais do que ele, mas não reclame e trabalhe feliz. Porque é isso que vai fazer com que o outro entenda que você é um cara que quer chegar lá. E isso vai abrir muitas outras portas para você. Então, com isso, eu tinha um espaço e aí eu comecei a jornada. Por enquanto, eu estava na minha república ainda com meu computador na metade direita da mesa. E aí, o que eu fiz? Eu pensei o seguinte, bom, eu preciso montar uma agência. E a Laila, que era minha cliente, ela mora numa casa e o escritório dela ficava dentro da casa dela. Era um home office. E aí eu propus para ela o seguinte, Laila, estou montando uma agência agora, vou conseguir te atender com muito mais, vou contratar pessoas, com muito mais eficiência, só que eu preciso de um espaço pequeno de tempo, um lugar, porque na minha república não dá para montar, preciso de um lugar um pouco melhor. E ela me cedeu a metade direita da mesa dela, que era bem maior da mesa que eu tinha, para eu montar a minha agência, que por enquanto estava lá com o nome de Terra Brasília, estava meio confuso ainda, eu já sabia que eu ia dar uma palestra. Só que agora eu precisava de gente. E o que eu fiz? Eu fui numa faculdade chamada Exanc e coloquei um cartaz de contrata-se estagiários não remunerados para trabalhar em nova agência que está chegando em Campinas. Chegando é ótimo, né? Deve estar chegando da minha mente em Campinas, não de qualquer outro lugar em Campinas. Mas é melhor você falar chegando em Campinas do que abrindo em Campinas. Ou qualquer outra cidade, lógico. Essa diferença de palavra foi suficiente para valorizar mais aquele cartazinho que eu coloquei na Exanc e coloquei, acho que na Facamp, também numa outra faculdade que tem aqui, como contratação de estagiário não remunerado. E eu consegui, a partir dali, uns 20 currículos de pessoas que estavam no curso de publicidade e propaganda, querendo trabalhar mesmo sem receber nada para ter currículo. Daqueles 20, eu selecionei 5 e, a partir daí, a gente falou, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um evento no dia 17 de fevereiro, isso aí foi 17 de fevereiro de 2005.
Eu comecei a fazer esse processo em novembro. E aí, teve férias, aí eu escolhi, mas aí logo depois das férias, quando elas estavam voltando ali depois das férias de fim de ano, lá por janeiro, eu comecei a trabalhar de fato. Então eu peguei 2 meninas, coloquei dentro da casa da Laila e no home office dela, na sala dela, na metade direita da mesa. E o que a gente começou a planejar? Como que a gente vai fazer esse evento vender? E a partir daí, a gente ficou de janeiro a fevereiro ali, mais ou menos. Fevereiro... Não, a gente ficou... Isso, a gente ficou janeiro, acho que foi mês de janeiro. A gente ficou umas 2, 3 semanas ali no máximo. Antes do evento, né? Foi antes do evento. E o que a gente começou a fazer? Ligar para empresários. A gente tinha que colocar empresário lá dentro. E aí a gente precisava de um mailing. E eu descobri um mailing maravilhoso, em cima de uma mesa da Laila, uma mesa da sala, que estava ali jogado. Ninguém estava dando importância para ele. E era tudo que eu precisava. Estava lá em cima numa mesinha do telefone lá. Estava lá, o telefone ficava em cima, inclusive, que se chamava Páginas Amarelas. Tudo é oportunidade, tudo. Quando eu olhei as páginas amarelas, eu falei, é ali que a gente vai conseguir os nossos empresários para colocar dentro da sala, para a gente dar palestra e depois vender o serviço da agência. A gente pegou as páginas amarelas e começou a ligar para tudo quanto é empresário, convidando para esse evento de marketing digital, uma estratégia, uma técnica nova que estava chegando no Brasil, e de fato, né, ninguém falava disso aqui direito, e isso em janeiro. Janeiro para o evento que ia acontecer em fevereiro, ia ser uma palestra beneficente, não ia ser paga, só que a pessoa teria que levar 1 quilo de alimento não perecível. O que eu descobri? Que quando a gente falou de 1 quilo de alimento não perecível, aconteceu uma coisa muito bacana, que aquilo virou utilidade pública. E se virou utilidade pública, eu conseguiria anunciar na rádio. Eu comecei a anunciar na rádio educativa, de graça, porque era uma palestra beneficente em que eu ia doar os alimentos para a FEAC, que é a Fundação de Entidades Assistenciais de Campinas, que congrega várias entidades assistenciais. E isso começou a dar visibilidade para o negócio. Até então, uma palestra de marketing digital num mezanino de um Franz Café que ficava em cima do forno, inclusive. E então esse foi o primeiro ponto. Quer dizer, tudo é oportunidade. Você não pode trabalhar com os recursos que você não tem. Você tem que trabalhar com os recursos que você tem. Não tem dinheiro, então isso não é um recurso. Então não conte com isso porque você simplesmente não tem isso. Só que a partir dali eu tinha 2 estagiárias não remuneradas que perguntaram para mim, Conrado, mas quanto que vai ter salário? Não sei nem se vai ter salário. Então vamos trabalhar, porque talvez não tenha. Não sei o que vai dar isso aqui. Então vamos começar. Eu tinha as páginas amarelas, eu tinha o lugar, que eu fazia uma vez por semana a newsletter para mandar para os assinantes lá daquela franquia do Franz Café, com a programação musical, eu tinha uma palestra pronta para dar. Conrado, mas você tinha tudo na mão. Não, eu não tinha nada na mão. Eu fui construindo aquilo e aproveitando o que já tinha da melhor maneira possível. Não interessa se você tem muitos ou poucos recursos. O que interessa é o que você faz com os recursos que você tem, independente se você tem muitos ou poucos recursos, não interessa. O que interessa é o que você faz, como é que você usa os seus pouquíssimos e parcos recursos. Eu tinha parcos recursos naquela hora. E com isso daí, eu comecei a ligar, e começou a ter gente. Começou a ter gente falando, não, eu quero ir sim, então. E a gente conseguiu, lógico, começou a ter gente, é muito relativo. A gente conseguiu reunir 15 empresários naquela primeira palestra no dia 17 de fevereiro de 2005. E aqueles 15 eu tratei como se fossem os últimos 15 seres humanos do planeta Terra responsáveis por repopular o planeta. Ou seja, eu cuidei daqueles caras muito bem. Só que meu plano era o seguinte: eu daria a palestra e no final da palestra eu ia falar o seguinte para todos os empresários, a palestra de 1 hora mais ou menos, eu ia falar o seguinte para eles: se vocês quiserem ter uma consultoria gratuita comigo para mostrar como que você implementa isso daí que eu ensinei no seu negócio, é só você deixar o seu cartão, marcar com uma das minhas secretárias,
que eram as estagiárias não remuneradas, tinham sido alçadas momentaneamente ao cargo de secretárias. E com isso daí, no final, formava aquela fila dos 15, uns 6 ou 7 empresários ali, pequenos empresários. Tinha uma moça que era de cesta de café da manhã, a outra, eu não sei se era nessa palestra, porque eu já confundo, foram várias palestras, e a outra tinha uma empresa de comunicação, chamada Comunicação em Foco, e por aí vai. Tinha algumas pessoas ali, 15 empresários. E com isso daí, formou-se uma fila de 6 pessoas, querendo a consultoria gratuita, davam o cartão, pode marcar. No dia seguinte, a gente chegou e marcou. Só que, no meio disso tudo, tinha um problema. A consultoria não poderia ser na casa da Laila. E assim, no meio disso, né, um pouco antes, um pouco depois, 2 dias antes, 2 dias depois, teve um problema. Caramba, a gente vai marcar as consultorias aonde? Isso é um problema. Vamos resolver o problema. De novo, começa a procurar oportunidade em tudo, começa a ver sala muito cara, não dá, não tem dinheiro. E aí um dia, ali bem próximo a esse evento, um amigo meu chega para mim e me dá a chave, me dá a solução. Ele pergunta para mim o seguinte: Conrado, ele era consultor, Juliano Bovolon, grande amigo, André Juliano Bovolon, ele era consultor, estava fazendo trabalho de consultoria de empresas, ele tinha uma sala e tinha a secretária dele, e a secretária dele pediu a conta. Ele chegou para mim e falou o seguinte: Conrado, você não conhece aí nenhuma secretária, uma menina, que você fez processo seletivo aí com um monte de menina e tudo? Algum currículo aí pra você me dar, porque eu tô precisando de uma secretária lá. Aí eu olhei para aquilo e falei o seguinte: Juliano, eu tenho uma ideia muito melhor. Eu vou ser a sua secretária. Eu, Conrado, não quer secretária melhor do que isso? Eu marco o banco, médico, agendo suas coisas, porque eu preciso de uma sala. Eu preciso de uma sala e eu preciso de uma mesa com 3 cadeiras, 2 para as meninas que eu contratei e uma para mim. Só isso, botar meu computador ali, porque eu preciso de uma sala para atender aqueles clientes que daqui a uma semana, ou 2, não sei, eu vou dar palestra e eu vou vender consultoria ali, o modo de consultoria gratuita, eu preciso de um lugar. E ele falou: não, tudo bem, então, faz sentido. Então, com isso, em fevereiro, logo um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, 1 ou 2 dias depois, 1 ou 2 dias antes da palestra, da primeira palestra, eu consegui uma sala de novo, com um amigo, parceria, eu prestei um serviço para ele e ele me cedeu um local. Até então não tem dinheiro nenhum. Não tem dinheiro nenhum aí. Aí eu tinha a sala. E quando eu oferecia consultoria, eu atendia as pessoas naquela antessala, que era a sala dele. Aconteceu uma coisa engraçada nesse meio tempo. Quando eu levei as meninas, nossa, vamos para a agência, alugamos um lugar, estamos com um lugar agora. Falou, nossa, que legal e tal. Eu levei um dia, elas olharam em volta e falaram, uma delas falou o seguinte: Conrado, isso aqui não é uma agência. Isso aqui é uma antessala de uma sala pequena de uma consultoria. E aí eu falei algo que até hoje eu uso isso em mim, em tudo que eu vejo. O olho de fora não tem nada a ver com o olho de dentro. Como assim? A tua visão interna, a tua mente, na minha mente eu já tinha uma agência enorme. Do lado de fora eu tinha uma antessala de uma sala pequena de uma consultoria. Só que não era aquilo que eu estava vendo. Eu estava vendo uma grande agência ali. A tua visão, o teu sonho, ele tem que ser muito maior, o teu olho de dentro, a tua visão de dentro, tem que ser muito maior e melhor do que o que está do lado de fora. Não se desestimule com o que está do lado de fora, porque o teu lado de dentro tem que ser muito maior. E eu falei o seguinte para ela: Júlia, a agência, ela não tem que ser grande do lado de fora. Ela tem que ser grande do lado de dentro. O teu coração tem que ser grande aqui dentro. Se ela for grande do lado de dentro, o lado de fora cresce. Mas se ela for grande do lado de fora e dentro ela for pequena, esse negócio quebra. Vamos transformar isso aqui num lugar tão grande quanto aquilo que a gente está enxergando. E a partir daí elas entenderam isso e a gente começou o trabalho. E a partir daí a coisa começou a funcionar. E o que aconteceu? Eu comecei a prestar serviço de secretária para o Juliano e comecei a receber
Aquelas pessoas que marcaram a consultoria. Essas pessoas recebiam 1 hora de consultoria e essa 1 hora de consultoria, na realidade, se transformava em um orçamento. Todos eles, todos. Eu dei consultoria talvez para umas 200, 300 pessoas, para muita gente. Porque essa palestra deu muito certo. Quando chegou no final, eu falava isso, muita gente marcava consultoria e a partir daí a gente conseguiu um cliente. Um cliente, que foi o meu 4º cliente, né? O Pet Shop, a Escrito, o Pet Shop, o Franz Café, o meu 4º cliente. O primeiro cliente, ele saiu daquela palestrinha, que era uma empresa de cestas de café da manhã. E deu certo, então. Deu certo. Então, o que a gente fez? Marcou outra palestra para 1 mês depois. E depois, outra palestra para mais 1 mês depois. No total, a gente deu 26 palestras. A primeira palestra tinha 12 pessoas. Eram 12 pessoas. E daí a gente conseguiu o primeiro cliente, na segunda, mais 2 clientes, e aí vai. Então, o que aconteceu? A gente teve uma estratégia que deu certo, e é uma estratégia que você pode usar no seu negócio também. Conteúdo. Sempre conteúdo. Conteúdo é muito bom para você criar a sua audiência. Você ensina. Quando você ensina, você atrai pessoas interessadas naquilo e você pode vender o serviço que entrega aquilo. E era muito engraçado aquela questão de o Franz Café. Tu não pode imaginar o Franz Café, uma coisa glamurosa. Não, era um lugar que não tinha cadeiras, era um mezanino para exposições de obra de arte, e a gente alugava a cadeira numa Lock Eventos, eu acho que era o nome da empresa, e a gente pagava R$1 a cadeira de plástico. Cadeira de boteco, cadeira de plástico mesmo. E a gente também alugava, acho que por mais R$1, uma mantinha para colocar na cadeira para ficar mais bonitinha. Só que ali tinha um problema. Esse mezanino ficava em cima do forno do Franz Café. O forno ficava embaixo, o mezanino ficava em cima, né? O meio do forno ali, o meio do mezanino era mais ou menos o forno. E o lugar fazia um calor dos infernos, era muito quente aquele lugar. Então, solução qual é? Eu olhei aquilo dali e falei, não, tem um ar-condicionado, a gente liga o ar-condicionado. Só que no dia que eu fui ligar o ar-condicionado, na primeira palestra, o ar-condicionado ele era muito velho. E ele fazia um barulho ensurdecedor. E naquela época a gente não tinha dinheiro para mais nada, então eu não aluguei caixa de som com microfone. Eu falava na saliva, ali, com a minha voz de professor de cursinho lá atrás. E aí o que começou a acontecer? O ar-condicionado começou a atrapalhar a minha voz. Não tem problema, o que a gente faz? Vamos abrir a janela. Tá quente e o ar-condicionado, ele abafa a minha voz. A gente abre a janela, entra um arzinho e fica silencioso. Mas o lugar fica no centro de convivência, que é uma praça que é numa zona razoavelmente movimentada de carros. Então ali passa muito carro. Ou a gente abria a janela e enfrentava o barulho do carro, ou a gente fechava e enfrentava o barulho do ar-condicionado, ou todo mundo morria cozido. Então, no forno do próprio Franz Café, inclusive. Era difícil, era bem difícil. Mas isso não foi uma barreira para que a gente não fizesse a coisa acontecer. E a gente fez a coisa acontecer. Call to Action no final, Call to Action nem tinha esse nome, né? Call to Action, a chamada para ação. E a gente dava consultoria e a partir daí orçamento, e a gente começou a fechar alguns orçamentos que se transformaram em clientes. A partir daí eu contratei um programador, eu fiquei o mês de fevereiro inteiro, fevereiro, abril e maio, eu fiquei quase 3 meses, metade de fevereiro ali até início de maio, 2 meses e meio, nessa sala do Juliano. E fazendo serviço de secretária, ele nem precisava de tanta coisa assim, eu fazia muito pouca coisa. Só que aí, depois, o que aconteceu é que a gente alugou uma casa e, obviamente, como eu não tinha dinheiro para pagar aluguel na minha república e na casa, eu mudei para dentro da casa da agência que a gente alugou. E isso daí economizou, mas, ao mesmo tempo, eu passei a ter, durante 2 anos, eu morei dentro da casa da agência, uma qualidade de vida igual a 0, nula, né? Porque eu morava num espaço de 3,5 por 2,5, que só cabia um colchão e uma caixa de papelão, que era a minha cômoda. E o banheiro dava para o quintal da agência. Então, quando eu tinha que tomar banho, eu botava uma toalhinha no basculhante para ninguém ver que eu estava tomando banho. E, bom, mas isso é uma outra história. Então, de qualquer maneira, a gente fez, no total, 26 palestras. 26 palestras. Porque deu certo. Se deu certo, repete. Se deu certo, repete. 26 palestras depois, a gente parou de fazer isso, porque a gente já estava com 20 funcionários, uns 40, 50 clientes. A agência ficou grande. E no meio de tudo isso, eu escrevi o livro
Google Marketing, que foi o que alavancou mais ainda a agência. Um livro você não tem que pagar, se ele for bom, você não tem que pagar para ele ser impresso e distribuído. Quando eu estava na 10ª palestra, mais ou menos, e naquele esquema hardcore, eu não tinha notebook, tá? Muitas vezes eu levava as primeiras palestras, eu peguei aquele computador, tinha um CPU, né? Um CPU com monitor e tudo, eu pegava a torre e levava para dar a palestra. Então, não era aquela coisa que ligava o data show, não, era a torre, eu levava a torre. E a gente alugava o data show e alugava as cadeiras, era a única coisa que a gente gastava dinheiro ali, porque aí depois a gente combinava com a dona da franquia lá do France Café, dela servir lá uns canapézinhos lá e cobrar baratinho do pessoal. Então eu falava, que quem quiser agora para fazer um networking, tem aqui embaixo, ficava embaixo, né, o France Café, tem uns canapés, tudo, e tem um pacotinho especial para vocês continuarem conversando e tudo. Nem sempre dava certo, não. Eu acho que nunca deu certo direito. As pessoas saíam de lá e iam para casa, mas algumas ficavam. E aí eu passava de mesa em mesa, conversava com as pessoas que ficavam lá, que eram as mais interessadas, né? Que depois eu falava da consultoria e a pessoa marcava e gostava muito e ficava ansiosa. Então tinha toda uma venda ali no meio do caminho. E com isso daí a gente repetiu 26 vezes. E a gente repetiu, cresceu por causa disso, e lá pela 10ª palestra, eu já sabia aquela palestra de cor e salteado. E aí o que eu fiz? Eu resolvi pegar os slides de PowerPoint. Embaixo do PowerPoint, em cada slide, tem uma parte de notas. Então o que eu fiz? Eu peguei um dia, abri cada slide e comecei a escrever tudo o que eu falava relativo àquele slide. Escrevi, lá tinha 20, 30 slides, eu escrevi lá 20, 30 espaços de notas com muita coisa. E ali eu olhei o seguinte, cara, eu tenho um livro aqui. Eu tenho um livro. Eu já sei, eu falo de qual é salteado esse negócio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso em um livro. Só que eu não sabia se o livro ia vender, se não ia, se era bom, se não era. Eu mandei e-mail para 5 editoras falando o seguinte, eu tenho um livro, não está terminado ainda, eu estou terminando, e eu gostaria que é sobre isso, falei mais ou menos, peguei um trecho do que eu tinha escrito em um slide, mandei para um e-mail, para esses e-mails de algumas editoras. Das 5, 2 me responderam, interessadas, e eu escolhi uma. Uma que se interessou foi uma empresa chamada Atomo Alinea, alguma coisa assim de Campinas, e a outra foi a Novatec. Novatec foi 4 edições do livro 8Ps, Google Marketing, depois 8Ps, saiu pela Novatec. E eu falei com o Rubens, que é o Rubens Prats, lá que é o editor, e ele falou, não, Conrado, legal, manda o livro para mim. Isso aí foi no início, nem foi em 10 palestras não, talvez tenha sido na 5ª, 6ª palestra, eu já escrevi essas notas. E ele falou, legal, manda o manuscrito, né, o Word para mim para eu dar uma olhada, eu me interesso sim, interessante. Falei, ok. Eu passei 6 meses escrevendo o livro, eu sumi durante 6 meses, e 6 meses depois eu entrei em contato com ele de novo. Lembra aquele livro que você se interessou? Acabei. E mandei o arquivo de Word para ele, e aí, bom, o restante da história você já sabe que foi o livro Google Marketing que saiu, que deu origem a tudo. Só que eu não paguei um tostão, porque se o livro é bom, você não precisa pagar para a editora colocar no mercado. Você ganha entre 8% e 12%, no caso 10%, dos royalties, né, das vendas do livro. E o que aconteceu com isso foi que aquela palestra que eu dava só para aquelas pessoas, ela se expandiu para muito mais gente. Porque aí o livro, a gente colocou 1000 exemplares no mercado, que terminou em 10 meses, que foi relativamente rápido, e aí depois eu fui para a 2ª edição, e aí cada vez mais vendendo e cada vez mais gente conhecendo o meu nome, conhecendo a PubliWeb, e a partir daí cada vez mais clientes cada vez maiores. E foi assim que a PubliWeb cresceu muito rápido. Em 6 anos, a gente teve muito cliente, muitas empresas grandes como cliente. A partir de uma palestra começando do zero e um livro que basicamente era a repetição da palestra, mas escalava mais. Essa foi um ponto de virada, tá? Não só na história da PubliWeb, como na história da minha própria vida. Esse livro, ele foi bem importante. E com isso, o que eu quero mostrar para você é que existem muitas maneiras de você montar um negócio de sucesso sem precisar de dinheiro. Você começando com a audiência, eu comecei a agência com a audiência. Eu não comecei a agência com uma empresa, com uma fachada, alugar coisa, comprar móvel. Não, eu fui fazendo isso com o próprio dinheiro dos clientes. Lembra que eu fiquei 3 meses, ou quase isso, na sala
que eu dividia com um amigo meu prestando serviço para ele. Lembre-se que eu consegui o Espaço France Café trocando serviços. Então, você não tem que ter dinheiro, você tem que ter clientes. O dinheiro está nos clientes. Você não tem que ter dinheiro, você tem que ter o quê? Criatividade, resiliência, foco na meta. É isso que você tem que ter. Se você tiver essas características, que depende de cada um, não depende de alguém te dar dinheiro, você consegue montar um negócio que você quiser, qualquer negócio, a partir puramente de você. Você é muito mais poderoso do que você acha que é. Você consegue montar um negócio sem um único tostão. Então, se agora você ou não tem dinheiro para montar um negócio, ou tem um negócio e você não tem dinheiro, não se preocupa. Tira o dinheiro como uma variável, que ele não é uma variável dessa jogada, ele não existe, logo você não pode contar com ele, e começa a pensar o que você vai fazer. Dentro dessas minhas duas histórias, do podcast anterior e desse podcast, tem várias lições de como fazer parcerias, lições de como que você escala o teu conhecimento por meio de uma palestra ou por meio do livro. A palestra, no caso, ela facilitava muito o processo de vendas, porque eu não tinha que bater de porta em porta, eu simplesmente colocava todo mundo junto em um lugar e fazia uma venda só, da melhor maneira possível, durante mais de 1 hora, para todo mundo ao mesmo tempo. E ali eu ganhava importância, porque eu era a pessoa que estava na frente e todo o restante estava sentado. E, obviamente, que eu utilizei muito da minha experiência como professor de cursinho para dar essas palestras. Mas quais são as habilidades que você já tem? Quais são as habilidades que você já desenvolveu? Você tem muita coisa aí dentro. Os teus recursos internos são milhares. E você pode falar o seguinte: mas Conrado, eu nunca dei aula em cursinho, então eu não vou conseguir dar palestra. Tudo bem, mas de repente você sabe cozinhar, de repente você sabe alguma coisa. Qualquer coisa que você saiba pode se transformar em um recurso interno. Lembra o que é estratégia? Recurso interno, mais ambiente externo, em que você casa perfeitamente as duas coisas para atingir um objetivo. Se você tem a clareza de quem você é e do que você sabe e o que você precisa atingir e como que está o mercado, você consegue chegar em qualquer lugar. E com isso chegamos ao final dessa minha segunda história sobre como montar um negócio, mesmo que você não tenha dinheiro. Espero que você tenha tirado muitas lições desse podcast. Escute essas duas histórias, esses dois podcasts, muitas vezes, porque cada vez que você escutar, você vai ter uma percepção um pouco diferente dele, vai ter uma ideia diferente. E lembre-se que você precisa de inputs do ambiente externo, e o podcast é um ambiente externo, para que você consiga resgatar aquela solução que já está dentro de você para você montar o seu negócio. Tudo bem? Então, com isso, chegamos ao final do nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu o 8Ps Cast, o podcast do 8Ps, com Conrado Adolfo. 8Ps Cast é um oferecimento 8ps.com, a sua escola online de negócios.